people! Tudo bem com vocês? Gente, hoje vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, porque eu estou na casa da minha amiga Priscila Moraes. Muito bom te ter aqui. Ah, eu também, gente. A Priscila é uma querida. Você que é, gente. Fala pra ela voltar mais, porque ela leva 2 anos, ela me visita a cada 2 anos, cara. É verdade. É verdade. E aí, hoje o nosso assunto vai ser mais um bate-papo, porque eu queria abordar alguns assuntos aqui no meu canal relacionados à maternidade, e quem me acompanha sabe que eu não tenho desejo de ter filhos, porém tenho a minha visão das crianças enquanto professora. Mas como a Priscila é a minha amiga e é uma mãe que eu admiro muito, que eu vejo como que ela cuida do Joãozinho, que é um lorde, um príncipe, né, gente? E aí eu chamei a Pri pra fazer esse vídeo comigo, pra gente poder fazer assim uma troca, um bate-papo, pra a gente tentar assim, eu dar a minha visão enquanto pedagoga, enquanto educadora, e a Pri, que também já foi professora de educação infantil, mas para corroborar ou questionar os assuntos como mãe. Seja bem-vinda ao meu canal, Obrigada. Vamos gravar mais vezes, prometo. Tem mais vezes aqui pra gente gravar muito. Tem outros vídeos aqui no canal com a Pri, gente. A Pri fez um videozinho aqui de receita, olha, um bolinho espetacular. Delícia, né? Muito bom aquele bolo. Mas o primeiro assunto que eu queria abordar, que eu vinha pensando esses dias, era quanto à questão da alimentação infantil. Eu já trabalhei em creche e durante muitos anos, creche de crianças bem pequenininhas mesmo, até 3 anos de idade, e durante muitos anos eu trabalhei com educação infantil com crianças de 4 anos. E uma das coisas que eu percebi enquanto professora era a resistência das crianças em consumir determinados alimentos, principalmente aqueles alimentos verdes, né? É um preconceito, né? Tem um preconceito e às vezes, assim, determinados legumes que as crianças desconhecem. Qualquer coisa que fosse diferente de batata ou cenoura, elas recusavam. E aí, durante muito tempo, com a minha observação, com a minha experiência, eu percebi que grande parte dessa resistência das crianças vem da falta de paciência dos pais em proporcionar uma educação alimentar adequada, né? Então a gente fazia um trabalho na creche, todo um trabalho de convencimento tanto na creche quanto na escola, ambos da área pública, tá, gente? Eu sou professora do município do Rio de Janeiro. E aí a gente fazia um trabalho de convencimento para que as crianças começassem a consumir aquele alimento. E aí o que acontece? Eu acompanho o Instagram da Pri, vou deixar tanto o canal dela quanto o Instagram aqui no box de informações para vocês. E o Joãozinho come de tudo, né, Pri? Ele come tudo, ele come mais coisas do que eu como. Que eu sou alérgica a peixe, tem alguns legumes que eu não gosto muito, mas ele come tudo, porque eu nunca passei os meus gostos pra ele, porque a criança tem que descobrir o que gosta e o que não gosta. Então eu sempre falava, pode comer jiló, filho, jiló é uma delícia, quer experimentar? Eu não gosto, mas eu falava que era uma delícia, e aí eu dava pra ele e ele me dizia se gostava ou não. Geralmente ele gostava, então ele come de tudo, desde jiló, de quiabo, tudo. Mas como foi essa dinâmica quando ele era assim? Porque agora o Joãozinho tá com quantos anos? 7, né? Como era essa dinâmica assim, quando ele tava começando a descobrir a comida? Porque a criança, ela já começa com uma determinada resistência, ou você percebeu que não? Porque assim, quando chegavam as crianças, né, na escola, elas já chegavam com essa resistência à comida, né? E aí a gente começa a se perguntar como é que se dá esse processo de resistência a determinadas coisas. Esse processo, você enquanto mãe, ele é natural da criança ou vem sim dos pais? Assim, muitos vêm dos pais, mas alguns são das crianças. Por exemplo, tem criança que não gosta de determinada textura na boca, o gosto mesmo, tem gostos que não faz o gosto da criança, e isso desde bebê. O João, quando a gente fez a introdução alimentar com 6 meses, aí que a gente começou a dar legumes primeiro, depois bota o caldinho do feijão, depois coloca o ovo. Só que coloca a gema do ovo, não a clara, cozida. E ele nunca gostou. Ele pequenininho, com 6 meses, ele devolvia a gema do ovo. E aí eu conversava com ele muito pequenininho, né? As pessoas me achavam doida, mas eu falava, filho, o ovo tem a cor do sol, que é amarelinho, que é forte. Vamos ficar forte. Eu trouxe ela aqui, gente, porque ela sempre conversou com o filho dela. Eu apoio. E assim, as pessoas acham que a criança não entende, mas só de eu falar e brincar, olha, o sol fica forte. Com um bebezinho de 6 meses, vamos fazer alguma coisa. Isso eu falo do sol que era amarelo, mas você pode fazer com qualquer coisa.
E às vezes do desenho que a criança já escuta, ou da musiquinha que você já canta pra ela e a criança já sabe, porque com 6 meses ela já responde a alguns estímulos. Então com 6 meses eu fazia isso com a gema do ovo, ele comia, algumas vezes devolvia, outras vezes comia. Passou a fase da introdução, ele já poderia comer de tudo, inclusive a clara, ou às vezes depois de um tempo o ovinho frito ou o ovinho mexido. Ele comia o ovo nessas duas formas, mas o ovo cozido até hoje ele não gosta. Então assim, é o gosto pessoal dele, sabe? Então desde pequeno eu pude enxergar isso. Ele não gostava dessa textura molezinha da clara do ovo, da gema do ovo cozida. Então vai ter criança que não vai gostar de uma textura assim mais áspera, uma textura mais molenguinha. É normal, mas não é normal a criança só gostar de batata e cenoura. Exato. O que eu observava assim, por exemplo, quando vinha um alimento diferente, abobrinha, né? Normalmente a criança coloca de lado. E aí eu via que muitas vezes era pela falta de paciência dos pais em introduzirem aquele alimento, porque vamos supor, você coloca um tempero na comida, um cheiro verde, por exemplo, né? E aí a criança já de imediato olha e fala assim, não gosto disso. A primeira reação do pai ou da mãe é falar assim, coloca aí do lado. E aí você vai criando na criança o hábito de ela não estar disposta a conhecer novas texturas, novos sabores alimentícios, né? Isso. Tem assim, várias questões. Primeiro, que às vezes esses pais foram criados como que se os legumes e principalmente os verdes fossem como peso e que se ele comesse, ele ganharia uma recompensa. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas adultas que não comem hoje em dia legume e verdura, porque quando eram crianças só comiam que iam ganhar um danoninho depois, ou iam ganhar um sorvete no fim de semana. Então, primeiro que a gente tem que parar de pensar isso, de dar o legume para a criança e falar, olha, se você comer a saladinha toda, você vai ganhar um doce. Por quê? Primeiro que a criança vai começar a enxergar como um peso, aquilo é chato, mas vale um doce, né? Então vou comer hoje, porque isso não vai ensinar ela a comer salada na vida dela. Então tem essa questão que esses pais, de repente, foram ensinados assim, e hoje em dia, como eles não comem também, porque eles não gostam, porque só comiam que ia ganhar o doce, eles falam, bota do lado. Ou então, ainda repassa isso, filho, come a abobrinha, que depois eu vou te dar um danoninho. Aí a criança vai e come só porque ela vai ganhar alguma coisa em troca. E você trabalhar na base da recompensa não é legal. Não é legal, principalmente em relação à comida, porque aí a gente já começa, a gente entra numa outra questão que são os distúrbios alimentares. Que é assim, eu tô muito triste hoje, então eu vou comer tudo de doce, porque hoje eu tô triste, eu mereço. Mas amanhã vai acontecer uma coisa muito legal, então eu vou comer porque amanhã vai ser ótimo. Então você sempre coloca na comida a sua recompensa. Hoje eu mereço porque eu tô feliz, hoje eu mereço porque eu tô triste, hoje eu mereço porque eu tô de TPM, hoje eu mereço porque eu tirei nota 10 na prova. Então a comida ela nunca pode ser recompensa. Sim. Então ensinar isso pra criança é aquela coisa que é muito inocente, que a minha mãe fez comigo, tenta fazer com o João, minha sogra, que é normal, que eu falo isso, assim, os pais ensinam errado, mas é porque é na inocência, porque ninguém quer ensinar pro seu filho uma coisa errada, né? Assim, o João machucava, vem cá com a vovó que a vovó vai te dar um biscoitinho. Eu falava, não, vovó, vai passar. O machucado vai passar. É só ele respirar fundo, a dor vai passar. Não pode nunca compensar nada com comida. Com comida. Porque ali você ensina a criança que a comida é um conforto, e a comida não é um conforto. Claro que tem a hora da gente celebrar, né? Um Natal, um aniversário, a gente vai sair para comer, vai sair com amigos. A comida pode ser sim um momento de felicidade, mas ela não pode ser o tempo inteiro isso. É você comer com prazer, porém com consciência. Isso mesmo. Não é se privar de nada, mas também não é exagerar nada, é sempre manter assim o equilíbrio e o bom senso, né? E passar isso pra criança. E eu vejo, gente, eu acompanho o stories da Priscila e eu vejo que o Joãozinho ele come de tudo. Né? Eu vi inclusive uma vez que ele recusou a pizza de almoço. Sim, ele não porque ele queria a comida, porque na cabecinha dele pizza não é comida, não né? é almoço. Como assim? Ele já tinha comido a pizza no dia anterior, como assim eu vou comer pizza de novo? Eu não quero comida de verdade, que ele falou. Sim. Quero comida de verdade. Isso é muito legal, ensinar a criança o equilíbrio. Porque o que me chocou nele, apesar de tudo, da gente ter uma vida muito equilibrada, é que quando tinha sobrado pizza, eu não queria jogar aquela pizza fora. Eu falei, filho, vamos almoçar a pizza então, que era só nós dois.
Ele, mamãe, eu quero comida de verdade. Isso foi legal, porque eu pensei em comer a pizza de novo, e como ele já tinha comido, a vontade dele de comer pizza já tinha passado. Sabe, não é aquela coisa que a gente tem, não sei se você tem, mas às vezes eu tenho que falar assim, comi hoje um doce, ai mãe, eu quero de novo. Ele não, ele comeu, ele se satisfez e pronto. Só se for pizza. Entendeu? O pizza na verdade não me chamou muita atenção. E no dia que a gente comprou foi ele que pediu. Então ele pediu, comeu, passou vontade, no outro dia ele não quer, ele quer Queria comer a comida de verdade. E isso é resultado, é fruto de toda a educação alimentar que você passa pra ele praticamente desde que ele nasceu, né? Desde bebezinho, sempre. É uma coisa que os pais acham que não. A criança entende quando você conversa desde bebê. Pode conversar, eu te garanto que seu filho vai te entender. Viu, gente? Em relação a tudo. Você criar uma criança aberta a experimentar. Eu, por exemplo, minha mãe sempre falou assim, você não pode falar que não gosta se você nunca experimentou. Verdade. Então, eu faço parte desse time, eu experimento antes de dizer que não gosto. Eu também. Se eu falar pra você, eu não gosto de uma coisa porque eu já comi, e eu já comi mais de uma vez. Eu também. De maneiras diferentes, isso cozidas, mesmo. fritas, seja lá o que for. E de pessoas diferentes. E outra coisa que eu também descobri ao longo do tempo é que, por exemplo, quando eu era mais nova, eu não comia de jeito nenhum berinjela. Eu já tinha comido várias vezes, de várias formas, e eu não tinha gostado. Depois de um tempo, eu fui experimentar berinjela, como é que eu gostei? Isso aconteceu comigo com batata doce. A minha mãe também sempre criou a gente assim. A minha irmã é bem fresca pra comer até hoje, mas isso sempre foi dela, não tem jeito. Porque eu sempre fui também criada comendo de tudo, né? E a minha mãe nunca forçou a gente. Vou dar um exemplo, a batata doce, né? Minha mãe fazia batata doce e eu cheguei a experimentar quando eu era criança e não gostei. E a minha mãe nunca me forçou a comer. A partir do momento que eu experimentei e não gostei, falei não gosto, ela não me forçou a comer aquilo dali, né? Porque houve a experiência. Aí agora, depois de burra velha, eu comecei a gostar. Depois de burra velha, eu passei a gostar de batata doce. Não, e isso que você falou é muito legal, que sua mãe fez. Não te forçou a comer. Porque assim, igual você falou, a minha irmã é fresca. E isso, às vezes, duas crianças têm a mesma educação, a mesma forma de cuidar e tem personalidade diferente. Sim. Então você não pode cobrar que um filho seu, só ele come tudo, mas você não come. Então você tem que comer igual seu irmão. Não incentive a comparação, competição, não é saudável. E não force, porque você cria aí o transtorno do outro lado. Você forçar a criança a se alimentar de alguma coisa que ela não queira, cria um obstáculo ali para ela na hora da alimentação. Toda a alimentação dela vai ser ruim. Então ela vai ter uma experiência ruim com a comida. E aí gera o transtorno de não querer comer. E aí quando você começa a comparar de repente com outro irmão, também já não é saudável, porque você já começa a criar uma rivalidade entre irmãos que não é saudável, né? Então é importante não forçar. Experimenta. Uma coisa que eu fiz com o João não gosta de pouquíssimas coisas. Beterraba, azeitona e tem mais alguma outra coisa que eu não lembro. São só 3 coisas que ele não gosta, de tudo que ele já comeu. Ele já comeu de tudo que você possa imaginar. Ele só não gosta dessas 3. Mas a beterraba, ele não gosta dela cozida, dela ralada ele gosta. Porque quando eu fiz a primeira vez, ele não gostou. Aí depois de um tempinho, eu fui experimentar agrião, que ele não gosta. Ralei e falei, filho, hoje eu fiz a beterraba diferente, quer experimentar? E como eu criei ele sempre para experimentar, ele aceitou experimentar e ele gostou, porque ela ficou mais crocantezinha, que é a textura. A beterraba cozida fica com aquela textura mole. Moleguinha. Ela raladinha fica com a textura mais crocante. Então é assim, você descobrir, você fazer de outras maneiras, que a criança vai gostar. O agrião foi a mesma coisa, eu dei pra ele experimentar, ele tinha uns 3 aninhos. Aí eu criei uma história, falei, filho, tem uma guerra no mundo que os soldados ficaram muito tempo lá lutando, tudo, eles ficaram fracos, mas eles perceberam que tinha um matinho que deixava os bichinhos muito fortes. E aí eles experimentaram comer esse matinho que os bichinhos comiam, era o agrião. E aí eles ficaram muito fortes e aguentaram e sobreviveram. E aí claro que a história é muito maior, né? A gente vai contando pra criança viajar na maionese. Ele comeu o agrião, falou, mamãe, eu vou ficar forte igual os guerreiros, mamãe. Aí comeu. A segunda vez que ele comeu, ele já não gostou. Aí quando eu fiz de novo, ele, mamãe, não gosto mesmo de agrião. Aí pronto, deixei pra lá, sabe? A criança, quando é pequenininha, essa coisa lúdica de você inventar histórias sobre o alimento, ou pesquisar na internet, se você não é boa para inventar, pesquisar na internet de onde veio,
como que planta, porque a gente no interior de Minas, o João sabe como que nascem as plantinhas, ele pega a planta no pé. Isso é super importante, né? A maioria das crianças hoje não sabe de onde vêm os alimentos. Então assim, é legal, se você não tem essa experiência de colocar o seu filho para pegar uma fruta do pé, ou pegar um legume no chão, mostra pra ele como é plantado, mostra quem planta. Na internet hoje a gente consegue ver de tudo, sabe? Fala pra ele o que vai fazer no corpinho dele, que vai nutrir, que é legal. E quando é pequenininho, conta histórias lúdicas, não precisam ser verdadeiras. Hoje o João nem lembra mais dessa história, sabe? Ele só sabe que não gosta de agrião. Mas é legal. E quando a criança é grande, aí, meu filho já não gosta mesmo, já é grande. Tenta conversar, tenta negociar, mas não dando em troca outro alimento. Só fala, dá uma chance, filho, vai te fazer bem, tem a vitamina tal, sabe? Conversar com a criança, mostrar que aquele alimento é legal. É legal sempre manter o diálogo, né? Nunca fazer alguma coisa que seja forçada, bruta, digamos assim. Você tem que fazer e ponto. Outra coisa que eu observava enquanto professora, gente, eu como muito devagar. Porque eu não consigo comer rápido mesmo, porque eu gosto de mastigar. Comer pra mim é um prazer, então assim, eu gosto de sentir o sabor do alimento, né? Eu até brigo a beça com o Jason, que ele come, ele tá ali balançando a cabeça, ele come muito rápido, eu não, eu já como mais devagar. E eu, enquanto professora, primeiro que me matava a criança ter 20 minutos pra almoçar. Pouco, né? Gente, 20 minutos não dá pra mim, quem dirá pra uma criança, tá? E outra coisa, assim, uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu via outras colegas fazendo. Bora, menino! Vamos isso, garoto! Vambora! Apressa isso aí! Gente, isso pra mim é uma violência tão grande que eu falava assim, olha, eu vou ficar aqui mais tempo porque eu não vou apressar o meu aluno a comer. Porque se fizer isso comigo, eu acho que eu vou irritar com a comida. Mas isso as mães fazem em casa, sabia? Porque assim, ao invés de se prepararem para fazer a refeição num horário que dê tempo, o João ele tem 1 hora para comer. Eu falo, todo mundo fala, vocês são roceiros. A gente é mesmo, com todo prazer, com todo orgulho. Mas vocês são roceiros, vocês almoçam 11 da manhã. Eu boto o pratinho do João no máximo até 11h30. Até 11h30 a comidinha dele tem que estar na frente, porque aí ele tem até 12h30 para comer. Não come na frente de desenho, não come brincando, come sentadinho. O João come com garfo e faca, ele tem 7 anos. Viu, gente? Então, assim, eu ensino a comer e a perceber se ele tá cheio. Quando eu faço o prato do João na frente de outras pessoas, o pessoal fala, não é possível que ele come só isso. E muitas vezes ele ainda sobra um pouquinho. Porque você vai colocando uma colherinha de cada, no final deu muito. E a criança comendo devagarzinho, ela consegue perceber se ela ficou satisfeita ou não. E que é o que muitos pais fazem errado. Minha mãe, quando serve o prato do João não come nem metade. Porque põe um pratão, né? Bota um pratão, coisa que de repente nem eu comeria. Então é importante tudo isso, é ter calma pra comer, ensinar a criança. Eu sempre pensei, eu via, né? Via em shopping, essas coisas, pais e mães fazendo isso. E aí eu comecei a ver minhas colegas professoras fazendo isso e, gente, isso me assustava. Porque eu acho isso uma violência com a criança, você tá ali apressando e come rápido e vambora, tá em cima da hora e anda logo. Gente, a criança, sei lá, os meus alunos tinham 4 anos de idade. É muito pequenininho, né? Sabe? Pelo amor de Deus. E assim, com alunos, né, eram 25 alunos. Não tem como, na vezinha cabem 4, não tem como eles não pararem para conversar um pouquinho um com o outro. É que eles estão comendo, mas eles estão comendo no ritmo deles. Não, e conversar e parar para conversar, uma coisa que eu falo pro João, a gente come, a gente bota o talher para descansar. Porque já viu gente que come assim, ó, e não descansa não, Ju. Ó, olhou rapidinho pra gente. É assim mesmo que faz. Sabe, vai botando e vai engolindo, vai pegando e vai engolindo. Coloca na boca, descansa o talher. Aí você pode conversar, porque comer é um ato social. Sim. Você pode conversar se você estiver acompanhada. Se você não tiver, você sente os sabores, as texturas, né? Mastiga bem. Isso te faz até emagrecer, gente. Eu não sei se vocês sabem. Sim, eu vou confessar pra vocês que hoje, antes de vir pra cá, a gente até parou pra almoçar e eu preocupada com a hora que a gente tinha marcado a hora, eu acabei comendo correndo, mas assim, eu fiquei entalada. Porque eu fico mesmo, quando eu como em casa, eu como devagar e assim, eu vou mastigando. Então, por exemplo, quando eu coloco arroz, carne moída e uma salada, por exemplo, eu não faço aquela mistureba de
pegar todos os alimentos de uma vez só e enfiar na boca. Eu dou uma garfada do arroz, mastigo, processo aquilo ali, depois eu dou uma garfada da carne moída. Então assim, eu vou percebendo aos poucos. E ver que as crianças não têm esse momento pra elas, ai gente, aquilo me matava, sabia? Eu sempre acabava demorando. É triste, né? Não, e eu quando demorava mais no recreio com as crianças, justamente por esperar elas acabarem de comer, eu ainda ouvia das colegas que eu era folgada e não queria trabalhar. Não, gente. Porque tava tirando tempo de... Olha só isso, gente, a esquizofrenia. Porque estava tirando tempo de aprendizagem de uma criança que está na educação infantil. Como se alimentar não fosse um tempo de aprendizagem. Eu falei até... Eu posso dar uma dica de um livro para as suas leitoras? Se quem puder ler, se você tiver interesse também nesse assunto e quiser ler, o livro chama O Peso das Dietas, da Sofia Deron, não sei qual o sobrenome dela. Ela é assim, ela fala sobre nutrição comportamental. É excelente, coisas que você vê o tempo inteiro acontecer, isso se você mesma não faz, e você fala, gente, é verdade. Eu fiz até um vídeo outro dia no meu canal sobre isso. O comer consciente. Quando a gente é pequenininho, por que a gente demora a comer? Porque a gente mastiga, a gente engole, por que a gente deixa no prato? Porque a gente percebe que a nossa barriguinha tá cheia e fala, mamãe, não quero. Mas aí desde esse momento a mãe fala, não, termina de comer essa comida logo. Come tudo pra você ganhar um sorvete. Já começa daí você desaprender a comer consciente do seu corpo. E quando a gente come devagar, a gente começa a reaprender a comer consciente. Então isso que o tempo que você dava para as crianças era um tempo de aprendizado, delas escutarem o próprio corpinho, delas aprenderem, entenderem que a alimentação, que comer é um ato social, é um ato que é para nutrir o corpinho, não é simplesmente colocar comida para dentro. E aí você falou agora de deixar a comida no prato, eu lembrei de outra coisa que acontecia muito. Como era educação infantil, as merendeiras sempre colocam um pouquinho a comida para a criança, né? E ainda assim tinha criança que deixava a comida no prato. E aí eu via algumas colegas assim, come tudo, não pode jogar a comida fora. Eu pensava que a gente precisava fazer uma conscientização diferente, né? Explicar para a criança que isso era o que eu fazia. Gente, não tô aqui querendo dizer que eu seja melhor do que outras pessoas. Não, é só porque a gente vai aprendendo outras coisas, né? Então, assim, eu mostrava para as crianças que realmente a gente não pode jogar comida fora, né? Porque existem outras pessoas, outras crianças que passam fome. Mas também não é obrigar a criança a comer aquilo tudo, porque eu já vi criança passar mal de verdade. Da professora obrigar a criança a comer tudo que estava no prato e acabou aquilo ali, a criança botar tudo pra fora, sabe? Não foi uma, não foi duas, são várias vezes esse tipo de coisa acontece. Porque quando a criança fala que está satisfeita, é porque ela está, realmente. E aí qual é a conscientização que eu fazia com elas? Olha, ontem você deixou a comidinha no prato, lembra? Hoje pede pra tia colocar um pouquinho menos de comida pra você. Tem que ser. Se você ficar com fome, você volta e pede pra tia colocar um pouquinho mais, né? E aí você vai conversando e vai conscientizando a criança. Não eu acho que isso é violentar, é uma violência. Não, e isso acontece dentro das casas, porque quem nunca falou, mamãe, tô cheia, e a mãe mandou comer de novo, ou o pai mandou comer até acabar. E é muito triste isso, porque assim, numa situação de escola, a tia que tá servindo, ela não sabe o que cada criança aguenta ou não. É até normal ela colocar mais pra criança. Até porque, só pra explicar rapidinho, desculpa te cortar. Na prefeitura existe um padrão a ser servido, tá? Pra cada faixa etária, tá? Existe o INES, que é o Instituto Anis Dias, na prefeitura do Rio de Janeiro, que é responsável por elaborar todo o cardápio da escola, e existe um padrão a ser seguido para a educação infantil, para o ensino fundamental e para a educação de jovens e adultos. Que geralmente é a quantidade que a maioria consome, mas vão ter aqueles que vão comer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? E é normal. Agora, se você acha que isso já é uma violência, de uma professora ou a moça que estava servindo, fala, come tudo, e a criança passa mal, você imagina dentro de casa. Ai, sabe? Triste, né? E a criança vomitar e ainda brigar com a criança porque a criança vomitou. É assim, eu penso o seguinte, eu sirvo um prato hoje. Para qualquer pessoa, um adulto ou uma criança, ela comeu tanto e deixou tanto. Amanhã eu vou colocar um tanto menos do que ela, sabe, o que ela restou no prato, e você vai adaptando.
O Joãozinho, ele vai crescendo, tem dia que ele pede mais. Porque eu coloco aquele pouquinho, conforme ele vai crescendo e vai fazendo mais atividade, ou um dia que ele brinque muito mais, ele tá com mais fome, aí ele pede mais. Então, assim, antes você colocar menos e ter que colocar de novo, sim, do que você colocar muito e jogar fora, porque eu também não gosto de jogar fora. Acho uma dó jogar comida fora. Só que você não pode obrigar a criança a comer, nem você obrigar. Eu tenho uma tia que ela fala assim, eu como muito, porque desde pequena minha mãe serviu um prato grande, que antigamente tinha, você tem que comer pra ficar forte. E eu não consigo olhar pro meu prato, já tá satisfeita, eu olhar pro meu prato e jogar comida fora. Ela fala, eu não consigo. Minha tia é super estudada, ela, eu não consigo, Pri. Aí eu falei pra ela, tia, tenta então colocar menos, né? Tenta servir um pouquinho menos e vai colocando, mesmo que você tenha que repetir 2, 3 vezes, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Porque a gente cria mesmo essa consciência de que não pode jogar fora, e aí você cria uma criança que come muito mesmo já estando cheia, não é legal. É sempre o excesso de nada é legal, principalmente de comida. Né? Nem o de mais, nem o de menos, não é saudável. Gente, esse foi o bate-papo aqui com a nossa amiga Pri. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer a Pri aqui no canal pra gente conversar sobre outros assuntos relacionados à maternidade. Porque assim, tem muita coisa, muitas ideias que passaram pela minha cabeça. Não dá pra gente discutir tudo em um único vídeo, mas existem milhões de outras coisas passando pela minha cabeça. Que aí eu acho legal vocês terem essas duas visões, né? A Pri, que é uma mãe super desencanada, uma mãe, pra mim, né, assim, como acompanho, como eu falei pra vocês, é um exemplo a ser seguido. E aí a gente vai conversando sobre isso. E aí você pode deixar seu comentário aqui embaixo, né? Algum exemplo que você tenha visto, alguma coisa que vocês mesmos tenham vivido, porque a gente vive essas coisas como muito, que é a né? sua relação com a comida, né? Exatamente. Como que é a sua relação com o seu filho em relação à comida? Isso. Né? E esse vídeo é mais para fazer as pessoas pensarem assim, poxa, será que a gente faz muito isso inconscientemente? É sem perceber mesmo, né? Na inocência. E aí é para fazer a gente pensar assim, poxa, será que eu faço isso? Eu acho que isso não é legal de fazer. É verdade. Vou deixar o canal da Pri para vocês aqui também no box de informações, ok? E não esquece de deixar aquele like esperto nesse vídeo. Pra gente ficar muito feliz. Isso aí. Compartilha com aquela sua amiga que tem um filho, que tem um bebê que tá esperando um nenenzinho, ou aquela amiga que tá assim com um bebê na fase de introdução alimentar, que ainda não sabe como agir. Mostra esse vídeo pra ela, gente, que a Pri deu dicas aqui excelentes. E sabe onde você pode mandar? Naquele seu grupo do WhatsApp das mamães, da escola, da creche, manda lá que elas vão gostar. Isso aí. Um super beijo pra vocês, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. E por hoje é só. Beijo. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.